Então, gente, eu começo esse vídeo hidratando a pele da minha cliente com o hidratante da Nivea de Karité. Eu vou passando pelo rosto todo dela, em seguida com o pincel Kabuki, eu vou espalhando pelo rosto, aplicando por todo o rosto dela. Em seguida eu venho com esse hidratante e aplico nas pálpebras dela, que é muito importante hidratar também, e espalho com o mesmo pincel Kabuki. Em seguida, eu venho com o primer da Ruby Rose e aplico nas zonas onde os poros são mais dilatados, na área central do rosto. Aí eu vim com o sérum da Ruby Rose, que ele é vitamínico e também controla a oleosidade. Aí eu apliquei no rosto e com o mesmo pincel Kabuki fui espalhando. E é muito importante deixar o produto de antes assentar para depois vir com outro produto por cima, para não misturar tudo. Então eu vim com a base da Ruby Rose, essa é a número 06, e eu fui aplicando pelo rosto todo com o pincel Kabuki, dando batidinhas, espalhando pelo rosto todo. É bom se certificar de que todas as áreas estão bem aplicadas para não abrir buraco na base, para não ficar manchada, levar até a raiz do cabelo, até a orelha, levar até o pescoço, para não ficar com efeito de máscara. É muito importante essa parte de aplicar a base, prestar bastante atenção. Em seguida, com o pincel A21 da Maquellan, língua de gato, eu fui aplicando o corretivo da Maquiê debaixo dos olhos dela, na olheira, né? Fui aplicando ali no queixo, na testa, enfim, nos locais que eu quero iluminar, que eu quero que ressalte no rosto dela. Com a esponjinha da Mari Saad bem umedecida, eu fui esfumando os cantinhos desse corretivo. Primeiro eu venho nas beiradas para não tirar muito produto, esfumando ali para não ficar nenhuma marcação, e depois eu venho por dentro também assentando o produto. Então eu fui esfumando todo o corretivo pelo rosto dela. Depois de certificar que não tem nenhum corretivo acumulado debaixo dos olhos dela, nas linhas de expressões, eu vim com o pó da Catherine Hill, o pó banana, amarelado, e vim aplicando ali debaixo dos olhos dela. Em toda parte que eu apliquei o corretivo, eu fui e apliquei o pó também. Depois, com o quarteto Tiki Glow Studio, eu vim com a cor de blush Revolution e passei ali no rosto dela, nas maçãs do rosto dela. Com essa esponjinha eu selei também ali do ladinho do nariz, que costuma abrir bastante a base. E é uma das áreas que sai muito rápido a base, então eu selei direitinho. E depois vim com contorno. Esse contorno vem da raiz do cabelo encontrando com o blush, para não ficar muita diferença. Depois volto com esse pó banana da Catherine Hill, selando todo o resto do rosto dela. Ali debaixo do contorno, no centro da testa, nariz, eu volto de novo com pó
no queixo. E depois, com esse pincel fofão, eu venho tirando todo o acúmulo de pó do rosto dela. Eu deixo o pó acumulado apenas debaixo dos olhos dela, que vai me ajudar quando eu for aplicar as sombras, se alguma sombra cair ali, para não correr o risco de manchar. E depois venho corrigindo a sobrancelha dela. A sobrancelha da minha cliente já é bem grossa, então não precisa de muita coisa. Fui apenas aplicando ali nas áreas que tinha falha e fui esfumando depois com a escovinha. Com o corretivo da Maquia na cor Canelle, eu vim fazendo um recorte debaixo da sobrancelha dela, selando toda a pálpebra dela para poder receber a sombra. Com essa esponjinha pequenininha eu venho dando batidinhas para assentar todo o produto e a sombra não virar lama ali junto com o corretivo, né? Com o pincel 140 da Dye Makeup eu venho aplicando um pouquinho de pó paiô da cor 05 nos cantinhos dos olhos dela, que vai me ajudar muito no esfumado, para não ficar marcado ali naquele final. Então eu aplico ali no começo e no final dos olhos. Então eu começo esse olho fazendo um esfumado bem arredondado com uma sombra vermelhinha. Eu vou pigmentando primeiro, fazendo o formato que eu quero no olho dela. O pincel que eu tô usando é o 136 da Dye Makeup. Com o pincel 06 da Macrelã de esfumar, eu venho aplicando uma sombra roxa debaixo desse vermelho, ou melhor, por cima, só que sem ultrapassar o esfumado desse vermelho, esse esfumado que eu fiz antes. Então eu vou aplicando ali, esfumando tudinho, pigmentando, esfumando. Volto com 136 da Dye Makeup com a sombra vermelhinha, esfumando novamente as bordinhas, para não ficar nenhuma marcação e criar uma transição entre essas cores. Aplico o corretivo Canelle no centro da pálpebra da minha cliente, peço para ela olhar para cima para criar a marcação desse cut crease. Então eu venho depois com o pincel língua de gato, fazendo todo o desenho, seguindo o formato do olho da minha cliente. Com o corretivo já aplicado, eu venho acertando o formato e dando batidinhas ali no final com aquela esponjinha para dar uma esfumada entre o corretivo e a sombra que eu usei. Novamente com o pincel 136 da Dye Makeup,
eu volto com a sombra vermelhinha, fazendo o esfumado na diagonal para criar uma transição com a sombra usada antes. Com o pincel 08 da Macrylan, eu venho com a sombra roxa por dentro desse vermelho, fazendo o mesmo esfumado que eu fiz na pálpebra. Depois eu venho fazendo aqueles reparos finais, né? Tirando qualquer marcação, tirando qualquer restinho de sombra que não tenha que ficar ali, fazendo a transição direitinho. Em cima do cut, eu aplico a colinha de glitter da Nath Capello. Venho com a asa de borboleta dourada e aplico apenas onde tem corretivo, onde tem ali o cut. E no finalzinho, quando tá emendando com a sombra, eu já venho esfumando para não ficar marcado aquele brilho. Venho com a caneta delineadora, fazendo um delineado bem fininho, só para receber os cílios e não ficar aparecendo ali a haste dos cílios. Por cima dessa caneta vem com o delineador Inglot 77, reforçando, né, esse delineado para ficar bem pretinho. Esfumo o finalzinho desse delineado, né, para não ficar nenhuma marcação. Depois volto para a pele dela, fazendo um contorno no nariz dela com um pincel fofinho da Macrylan, não tem o número dele. Venho com esse iluminador da Bruna Tavares, boto na pontinha do nariz, no arco do cupido, nas têmporas e deixo tudo bem iluminado ali, porque a gente gosta de iluminador. Na parte de baixo do olho, eu venho com o pincel 08 da Macrylan, aplicando aquela sombra vermelhinha. No vídeo parece rosa, mas eu juro que ela é vermelha.
Fiz uma pastinha com Fix Plus e a mesma asa de borboleta que eu usei no cut e apliquei ali no canto interno dos olhos dela para iluminar bastante. Com o pincel 08 da Macrylan, eu esfumei ali aquele cantinho para emendar uma sombra com a outra ali, com a sombra roxinha para escurecer um pouquinho mais no canto. Venho com um pincel vassourinha tirando todo o resto de sombra que tenha ficado ali, que tenha caído, tirando aquele resto de pó. Finalizo essa maquiagem com a bruma fixadora da Catherine Hill na pele da minha cliente, depois seco. E esse foi o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.